Fala, família Alviverde, tudo bem com vocês? Acredito que sim, né? Depois de uma vitória dessa espetacular do Palmeiras, um jogo muito difícil, o Palmeiras saiu perdendo por 2-0, 2 gols ali de diferença ainda no primeiro tempo. Foi pro intervalo, o Abel conseguiu arrumar esse time e o Palmeiras não desiste nunca. O Palmeiras não tem jogo perdido para ele. Ele foi lá e conseguiu buscar esse resultado espetacular, essa vitória aí que garante a ele de momento liderança, dá uma moral gigantesca pro time, né? O time cresce bastante com isso e o técnico Abel também sai muito grande desse confronto. Vou soltar o vídeo, vamos estar reagindo junto. No final eu trago mais notícias para vocês do Verdão. Trocar nomes e fazer o time evoluir. E do outro lado, o São Paulo tem muitos problemas. Tem um elenco desajustado, um elenco desequilibrado, um elenco muito desfalcado. O Lucas Moura jogou só os últimos 10 minutos, entrou com 35 segundos do tempo. O Oscar ficou no banco. E aí o São Paulo tira o Marcos Antônio, que é o motorzinho do time, que fez muita falta no jogo da volta contra a LDU, e coloca o Rodriguinho, que é um jovem, é um talento, mas que entrou muito mal na partida. De um lado o Maurício entrou e subiu muito o Palmeiras de produção, o Rodriguinho foi decisivo no gol de empate, no 2-2, ele que erra uma bola, né, dá um passe para trás ali de forma equivocada, né, e contribui também, né, para a alteração no placar. Outra coisa, o Abel acho que não vai falar isso na coletiva, mas é bom lembrar. Quando o Palmeiras perde ou quando o Palmeiras tem dificuldade, ele lembra a diferença de um dia de descanso. São Paulo jogou quinta-feira à noite em Fortaleza, o Palmeiras jogou em casa contra o Vasco na quarta-feira, não jogou que ele abriu um placar elástico logo no começo, né? E deu até para se poupar, se preservar durante o jogo. Sim. Então o Palmeiras, que tem muito menos... Não, e o São Paulo ainda jogou com um a menos por um bom tempo, Exatamente. Né? Então, além dessa diferença abissal hoje de elenco, né, de condições que um treinador tem e que o outro treinador tem, o São Paulo ainda estava muito mais desgastado, sofrido, e a gente sentiu isso na partida. Então, acho que isso também explica um pouco da queda de produção do São Paulo, além da subida de produção do Palmeiras. Mas tem uma coisa que não pode deixar de ser dita nesse clássico, a vitória do Palmeiras. Você pega a tabela, ela é espetacular. Se você pegar o caminho do Palmeiras daqui até o final, esse era um dos jogos mais complicados pela história, rivalidade, jogo no Morumbi, claro, onde historicamente o Palmeiras não vence tão facilmente os jogos. O jeito que aconteceu para o Palmeiras é fundamental, coloca ele nesse momento matematicamente numa condição, até talvez pelos matemáticos de favoritismo em relação ao Flamengo, porque ele tem um jogo a menos, mas ele tem vantagem no número de vitórias. Ele ganhando o jogo contra o Juventude, mesmo que o Flamengo vença o Bahia, não vai ser uma vitória tão impactante do Flamengo como foi essa do Palmeiras. E a derrota para o São Paulo ela é terrível porque o São Paulo estava entrando no G6 com a vitória. Sim. São Paulo o Mirassol perdendo, né? Perdeu pro Corinthians. Alguns times têm dado uma rateada, Botafogo, Mirassol, e o São Paulo tenta chegar ao G6. São Paulo para na tabela, tá atrás até do Fluminense, que tem 2 jogos a menos. O São Paulo deixa de quebrar um tabu. O São Paulo não vence o Palmeiras desde a Copa do Brasil de 23. E o São Paulo estava conseguindo quebrar esse tabu, e o que, de certa forma, traria um pouco de paz para o São Paulo e a sua torcida. O Morumbi não estava lotado hoje. A torcida do São Paulo, nesse fim de semana, fez uma série de protestos em várias cidades, até em outros países, o Japão, Estados Unidos, Londres, torcida fazendo protesto fora Casares. Então, uma ruptura, uma cisão, uma crise no São Paulo, política, administrativa da torcida. Uma vitória contra o Palmeiras talvez amenizaria a situação. Claro. E então, com a derrota, a situação se complica na tabela para o São Paulo. Eu espero, e certamente vai acontecer, um choro muito grande por parte da direção do São Paulo, da comissão técnica do São Paulo e dos jogadores em relação à arbitragem, que a gente vai falar daqui a pouco, porque a arbitragem foi, para mim, absolutamente decisiva. Foi decisiva? Foi decisiva para a virada do Palmeiras. Para você, o que foi decisivo, Zé? A arbitragem ou as mudanças que o Abel fez? Boa tarde, boa noite. Já vou mandar esse abacaxi para você. Aí, vovozinho, já chegou já no meu gogó, já, pô. Já cheguei direto. Arbitragem, o caramba, tal. Boa noite, vovozinho, boa noite. Porque assim, 2 coisas aconteceram no segundo tempo. No primeiro tempo, o Palmeiras não estava jogando e o São Paulo estava jogando um clássico. Sim, sim. No segundo tempo, 2 coisas aconteceram. Sim. As mudanças que o Abel fez e as questões da arbitragem. O que foi decisivo?
Primeiro, boa noite, Bruno. Boa noite, Bubu. Pô, um tempão, né, Bubu? Boa noite, vovozinho. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Acho que primeiro, o São Paulo poderia ter matado o jogo, né, no primeiro tempo. Sim. Né, com 3-0, se eu não me engano. Não, 2-0, desculpa. Teve o probleminha ali no segundo tempo. Vamos dizer, depois eu vou entrar na arbitragem. Eu acho que dois fatores foram importantíssimos hoje na mudança de jogo. Primeiro, o elenco, como o Bubu ressaltou aqui, e o trabalho do Abel. O Abel fez um trabalho sensacional. No primeiro tempo, o Palmeiras não existiu, tinha muitos problemas. O São Paulo com 3 zagueiros contra 1. O Flaco Lopes saía para jogar no meio-campo e não conseguia encontrar a marcação. O São Paulo com 3 jogadores no meio-campo e o Marco Antônio rodando o tempo todo. Estava muito bem o Marco Antônio, né? Dificultando a vida dos jogadores do Palmeiras na marcação. Aí o Crespo deixa os 2 jogadores de lado de campo para baterem com os 2 laterais do Palmeiras, né? E aí tanto o Felipe... péssimo, isso, né? Tanto o Felipe Anderson como o Veiga, eles entravam. O Anderson um pouquinho mais entrava, né, para jogar por dentro. O Veiga tentava sair um pouco mais para abrir os espaços ali, para abrir um corredor e poder jogar mais próximo ali da lateral esquerda, né, lateral direita, perto do Giai. Só que o São Paulo estava bem arrumadinho. Então, quando o Palmeiras tentava jogar, o São Paulo pressionava, roubava essa bola e criava essa superioridade numérica. O Palmeiras tentou, nos primeiros minutos, fazer uma marcação individual, conseguiu, só que a partir do momento que sai o gol, e aí é um erro individual, um erro dos jogadores do Palmeiras, que todo mundo ficou olhando a bola. Ninguém olhou o posicionamento, é uma saída de bola, o Murilo tocou a bola ali no Flaco, o Flaco não conseguiu dominar essa bola e todo mundo estava olhando a bola. O próprio Gustavo, se ele dá um passezinho, acho que um pouquinho mais à frente, ele percebe, acho se não me engano, ele deixa olha lá, tá todo mundo olhando ali, ó. Sim. Ninguém olha a bola é o posicionamento. Flaco, né? O Murilo tá fora, né? Se ele sai um pouquinho, talvez ele deixasse o Gomes, né? O Gomes. É o Gomes. Ele deixaria o Luciano, acho que na linha ou um pouquinho na frente, aí seria impedimento. Mas é a saída de jogo, então você tá olhando para a bola, muitas vezes você não se concentra na questão do sem a bola, né? Onde que eu vou me posicionar. No segundo tempo, o Palmeiras voltou a jogar aquele Palmeiras. Ele recua o Aníbal, tira o Giai, coloca o Alan, né? O Alan para fazer aquela função de ala, põe o Maurício por dentro para poder jogar e aí o Palmeiras consegue criar volume de jogo, ter o controle da posse de bola, conseguir e o Maurício entrou muito pressionar. bem, o Maurício entrou muito bem. O São Paulo, quando cansa o Marco Antônio, o São Paulo morre. Né? O São Paulo não consegue jogar, não tem outro jogador para fazer isso. Só que aí a minha crítica vai também ao Crespo. Não tem o jogador, mas eu não posso tirar 6 por meia dúzia. Você não pode tirar o Marco Antônio, que é um armador, que é um cara que participa do meio-campo, que ajuda, que se posiciona, e colocar o Rodriguinho, que é mais meio atacante. Ou seja, você abre o campo. Se você já tem dificuldade de manter 90 minutos com a mesma intensidade, porque o Palmeiras mudou, é um outro ritmo, é uma outra forma, você abre ainda mais o seu time. Pelo contrário, ele deveria fechar. Pô, eu tô com dificuldades, eu vou tirar o Marco, tá fechado, então eu vou fazer 2 linhas de 4 aqui, vou deixar bem próximos aqui, porque o Palmeiras mudou, vou colocar ali na frente, vou deixar o Luciano junto com o Tapia, daqui a pouco eu tenho uma substituição que eu posso colocar o Lucas junto com o Luciano ali na frente, mas eu mantenho meu time próximo, 2 linhas para poder jogar, porque eu sei das minhas limitações. Mas não, ele continuou jogando com o mesmo sistema de jogo, com a mesma forma de jogar, e aí o Palmeiras deitou e rolou. O Palmeiras controlou o jogo, Maurício, o próprio Alan, quando entra também, dá outro volume de jogo, outra dinâmica. Então, acho que o Abel fez um trabalho sensacional para a virada. Aí, depois, nós podemos questionar as questões da arbitragem. Expulsão para mim não, pênalti. O pênalti para você em cima do Tapia. Já vamos para esse assunto da arbitragem, então? Para mim foi pênalti em cima do Tapia. Ah, mas foi sem querer. Não tem. Sem querer também é pênalti. Sem querer também é falta. O Alan ali escorrega e acerta o jogador do São Paulo. É falta. Não tem. E até porque o Tapia estava no lance. Não é que ele estava fora do lance. Ele poderia pegar... A bola não tinha passado já, Zé? Mas ele estava mais próximo também. Ele também poderia recuperar essa bola. Então, para mim, foi pênalti. E, assim, provavelmente cada um vai ter uma opinião. Vamos por o lance. Eu acho, por exemplo, o Andréas correu o risco de ser expulso. Logo depois, né? Para mim, ele poderia ser expulso fácil, porque ele vem para dividir com a sola já bem alta. Mas ele pegou a bola, mas a intenção dele não foi dividir com a bola, a intenção dele foi se proteger, né? Porque ele achou também que o Marco vinha. Olha lá, o Tapia estava no lance, o Tapia não estava fora do lance. Ele não é que ele estava fora do lance totalmente, a bola estava distante, ele estava no lance. Ali é pênalti. O Tapia ia pegar a bola,
Ali é pênalti. Isso aí é pênalti, não tem esse Eu não negócio. sei se ele ia pegar a bola, mas eu também achei pênalti. Isso é pênalti. Isso aí é pênalti. O Abate assim, eu vou falar do Abate que eu tô bem tranquilo, porque desde que ele começou, eu sempre achei ele fraco. Bem tranquilo. E aí não é do Palmeiras, não, ou do São Paulo. Para mim, eu sempre achei ele muito ruim. Eu acho ele árbitro ruim, arrogante. Eu não gosto, eu particularmente não gosto. Tem gente que gosta, eu não gosto. Eu sou mais o Klaus, acho o Klaus muito mais árbitro do que ele. Isso aí é pênalti. No mínimo, vai ao VAR. No mínimo. O VAR tem que chamar e falar assim, Abate, vem cá. Dá uma olhadinha, porque o jogador do Palmeiras mesmo, escorregando, bateu. Eu tô curioso para ver. É a regra 12. Eu consultei aqui os árbitros, que eu tenho amizade, e os caras falaram, imprudência. Regra 12, pode pegar. Eu acho que, eu não sei, eu pedi para os nossos repórteres até que estão lá, e quero ouvir o Bubu e o Zinho, porque tem a revisão ali do VAR, né? Porque o árbitro, o Abate, ele pede para esperar, né? E aí o Abate, ele chama os dois, não é, Bubu? Ele chama o Luciano e o Gustavo Gomes. Aí ele dá uma explicação para os dois e explica por que ele não deu pênalti. Seria interessante a gente ouvir do Luciano ou do Gustavo Gomes qual foi a explicação, desculpa, já que a Bubu. gente não pode ouvir o Abate. Provavelmente ele falou o seguinte, o Tapia estava fora do lance. Não existe isso. Provavelmente ele deve ter falado isso para o Luciano. O Tapia não estava participando do lance. Não existe isso, é a mesma coisa. Eu vou lá e faço uma falta fora do lance, mas o lance está lá e eu estou fazendo uma falta aqui, isso aí não é punição? Não é uma punição? O que você acha, Bubu? Para mim, esse pênalti é escandaloso. Escandaloso? Esse pênalti é escandaloso e isso vai ter desdobramentos. Vamos ver qual vai ser o áudio do VAR, né? Porque o Abate que errou em campo... Mas tudo bem, você pode, né? Calma, deixa a jogada seguir, Bubu, vamos ver. Bubu, Era um lance muito fácil. Ali não tem mas como errar, Bubu. Mas hoje tem a tecnologia, tem o VAR. Então é importante depois a gente escutar e a CBF vai ver e eu acho que vai ter punição para arbitragem. Porque esse lance, o Zé ouviu alguns comentários de arbitragem, eu ouvi todas as pessoas que eu ouvi. E eu ouvi mais palmeirenses, inclusive. Eu também. É unanimidade. Esse é um pênalti que a gente pode classificar como um pênalti escandaloso. E com a tecnologia, o árbitro na velocidade do lance, a bola passou e tal, você pode dar alguma desculpa. Com a tecnologia, com o VAR, não dá para não dar um pênalti como esse. Né? Talvez o São Paulo não convertesse. O Luciano tinha tantas vezes do pênalti que ele pegou a bola e bateu o pênalti. Aliás, ele pega a bola posso lá... falar uma coisa? Eu também achei pênalti. Mas sabe qual que é o problema desse lance? É a displicência do Luciano. O Luciano tá na cara do gol para fazer o gol e do mesmo jeito que no primeiro gol ele vira o rosto assim para fazer uma graça, ele quer dar um toquinho de lado para fazer bonito. Ele tá na frente do Everton. Foi a displicência do Luciano que acabou causando esse pênalti não marcado. Ali ele não tinha perna direita para chutar, Bruno. Não, mas ele chuta com a esquerda. Não, ele bate com a perna esquerda. Ele tava levando aqui, o jogador do Palmeiras estava chegando. Põe de novo aí o lance. Ele tá na frente do Everton. Se ele bater aqui, ó. Chamado pênalti culposo. Ali ele tinha que dar o estilo... Pra mim, ele tá... Olha lá, ele tá na frente... mas ele tá na frente do... Olha lá o Everton, aí, ó. O gol tá na cara dele. Mas o Gustavo arrebenta com ele, porque o Gustavo ameaça de dar o bote nele e ele tira o tempo do Luciano. Pra mim... Aí ele toca pro... Tá vendo? Aí, pra mim tem uma tremenda displicência do Luciano. Pra mim. Pra mim é o chamado pênalti Foi culposo, pênalti, mas o Luciano poderia ter matado o jogo aí. O Alan não tinha intenção, mas ele é imprudente, ele acaba escorregando, acaba dando um carrinho e ele atinge, ele derruba o Tapia. O movimento é muito claro, não é aquela música famosa, mas o movimento é muito claro. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar, ele vai deslizando e derruba na área o Tapia. Então é indiscutível pra mim. Tem a câmera. Claro demais. Tem uma outra câmera depois, durante o jogo, tem um replay que pega de frente o lance. E aí ele acerta realmente o jogador de São Paulo. Assim, foi pênalti. Ele fazendo gol ou não, nós não sabíamos se ia ser a decisão, se ia ter o terceiro gol ou não. O problema é só não ter marcado. É isso. Não, eu também acho. Pra mim, o pênalti marcado, mas repito, pra mim, tem uma displicência do Luciano que quis fazer uma graça e não definiu a partida. Quando você não define uma partida contra o Palmeiras, aí o Palmeiras define contra você. O que você acha, Zinho? Eu tô com você. Acho que o Luciano tinha todas as possibilidades de finalizar, mas não quer dizer que o lance não vai ser finalizado com um possível pênalti. Eu também daria pênalti. O garoto não teve a intenção, escorregou, mas aconteceu o contato. E acho que até se ele não encosta foi o Tapia, né? O Tapia não ia nem fazer o gol, porque ele ia alcançar a bola, mas estava de costas para o gol e chegando dois zagueiros do Palmeiras.
ia ter lance, ia acontecer muita coisa. Não sei se o São Paulo chegaria a fazer o gol, se o lance prossegue. Mas, assim, eu também analisando, acho que o Luciano teve. Não quer dizer que isso, por causa disso, não tem que marcar, tem que marcar o pênalti. Tem que marcar o pênalti. O garoto escorregou, sem querer ou não, derrubou o Tapia. E seria uma coisa assim, uma infelicidade, porque provavelmente seria mais complicado sair o gol. E por um escorregão dele, ele teve a infelicidade de derrubar o atacante. Pênalti. Agora, analisando o lance, o Luciano poderia ser mais objetivo. Ele chamar a responsabilidade. Eu adoro o Luciano, tá? Eu elogio o Luciano direto. Zé Elias acompanha aqui, a gente está sempre junto no programa. Eu acho que o Luciano é um cara importantíssimo para o São Paulo, mas nesse lance aí, ele podia chamar a responsabilidade para ele. Porque o passe que ele deu foi ruim. O Tapia não faria o gol no primeiro momento. O Tapia teria que ir em busca da bola para construir uma nova jogada. O passe que ele deu, não sairia o gol de início, porque o Tapia está longe. E eu acho que ele tinha a possibilidade, dentro da área, entrando na pequena área, para finalizar. Acho que a decisão dele foi errada. Para mim, ele tinha que bater o atacante, chama a responsabilidade e dá a chapada. Ou escolhe um outro lance. Agora, depois disso, pênalti. O juiz errou e o VAR mais ainda que nem chamou. Porque é bem provável e que o São Paulo emita aquela nota contra a arbitragem, representação e tudo mais. E eu acho que tem motivo sim pelos dois lances que eu concordo com vocês. Né, o lance do pênalti e do Andrés. Sim. O São Paulo tem esses dois motivos para reclamar. Mas dá um puxão de orelha também no Luciano. Sim, não, tá tudo na bem. frente do gol e não decide o jogo. Tudo bem, aí é uma forma de ver. Eu estou interpretando, talvez, você está falando, ele errou, o Zinho falou, ele poderia ter chamado a atenção. Mas eu estou tentando entender o que aconteceu na cabeça dele, porque tem o Fux chegando e o Gustavo, ele faz o seguinte, ele dá o bote, ele ameaça que vai dar o bote e espera. Ô Zé, e aí o passe foi mais difícil do que ele chutar pro gol. Isso, exato, Zinho, mas ele se complicou quando o Gomes dá a ameaçada e para, entendeu? Eu achei que ele quis fazer uma graça. Ele tava com a cabeça baixa. Não, ele tava com a cabeça baixa achando que ia chegar. Tava 2-0. Tu viu o gol que ele fez? Faz o gol o gol. como é que ele fez, Zé? Isso aí. Não, isso Ele aí gosta é de fazer umas graças. Isso aí é correto. Agora, desculpa. Ele gosta em clássico, ele chama a torcida assim, ele passou por um momento difícil, ele quis fazer outra graça e se deu mal. Vou falar, eu acho que o vovozinho não estava na sexta, eu não sei se eu falei na sexta ou eu falei na quinta. Ô, presidente Samir, desculpa, presidente Samir, o senhor tem que dar uma olhadinha na arbitragem. O senhor vê em todas as rodadas, times são prejudicados pelos esses árbitros ruins. O Grêmio. Os árbitros que a cada instante, a cada semana, a cada dia recebem lá mensagens para saber protocolos, critérios diferentes. O Sintra e o Bassols não dá mais. Sintra, Bassols, por favor, muito obrigado pelo trabalho de vocês, mas, por favor, saiam, entendeu? Nós temos uma herança péssima do CNM. O CNM distribuiu o escudo FIFA para alguns árbitros que não têm condições de usar esse escudo, porque, teoricamente, os árbitros FIFA são os melhores árbitros, e nem isso não é verdade. E aí acaba prejudicando. Eu não estou falando do jogo de hoje, não. Estou falando de uma forma geral, nos últimos jogos, o que aconteceu com o Grêmio ontem. Sim. É absurdo. Eu vou te dar uma informação, quem trouxe aqui pra gente. Então é isso, família Alviverde, esse foi o vídeo que eu trouxe aí pra gente estar reagindo junto, um vídeo muito bacana, a equipe ali ESPN falando sobre essa partida, sobre esse confronto aí, esse clássico choque rei, onde o Palmeiras sagrou-se vitorioso, colocou ali sua marca no topo ali da tabela, né? Segue no momento sendo o líder do campeonato, tem esse jogo a menos ali com o Juventude, mas ele sai dessa partida gigantesco e com muita moral. Os jogadores ali comemoraram bastante, afinal a gente sabe, você tá perdendo um clássico por 2-0 e você conseguir reverter é uma coisa que não é todo dia, isso é para time que não desiste, assim como o Palmeiras, né? O Palmeiras não desistiu, o Abel muito bem ali no segundo tempo, fez as leituras que tinha que fazer, viu os erros que estavam acontecendo na equipe, contou ali, obviamente, com esse ataque dele maravilhoso do Flaco Lopes e também
do moleque ali, Vitor Roque, que jogam muita bola, né? Então é aquilo, a identidade do Palmeiras é essa, é a identidade de não desistir, mais uma vez foi isso, o Palmeiras não desistiu, conseguiu essa vitória super importante, onde ele consegue ali desestabilizar um rival, como é a situação aí do São Paulo, que depois dessa derrota começa a despencar na tabela, começa a ser pressionado, né? Vai ter que jogar com pressão em cima. Além disso, ele sagra-se ali na liderança e não acredito que vai soltar, hein? Acredito que agora vão ter que correr atrás do Verdão, porque o Verdão não solta mais essa liderança, tá bom? Rapaziada, que bom que vocês ficaram aqui até o final. Já que ficaram, dê o like, se inscreva no canal e até um próximo vídeo. Valeu!